Olá, hoje a gente mergulha num conceito assim fascinante das escrituras, a tipologia bíblica. Já ouviu falar? Uhum. É basicamente a ideia de como algumas coisas no Velho Testamento, sabe? Pessoas, eventos, objetos, eles meio que apontam para realidades maiores que a gente vê no Novo Testamento. Exato, prefiguram, né? Isso, prefiguram. Nossa análise hoje vem de uns materiais de estudo sobre isso, com foco especial no tabernáculo, lá de Êxodo. Um tema riquíssimo. Com certeza. E a nossa missão aqui é tentar entender por que é importante estudar esses tipos, né? E, claro, desvendar o simbolismo do tabernáculo, aquela estrutura central na adoração de Israel. É fundamental para conectar as duas partes da Bíblia. Pois é, como dizia o Agostinho, né? Uma mente brilhante. O Novo Testamento está contido no Velho e o Velho é explicado pelo Novo. Vamos ver como isso funciona na prática com o tabernáculo. Vamos lá. Então, no jargão teológico, um tipo é, como você disse, essa figura do Velho Testamento pode ser uma pessoa, um evento, um ritual, um objeto, Certo. que aponta para algo futuro. O antitipo, lá no Novo Testamento, que é o cumprimento daquilo. O tabernáculo é um exemplo clássico disso. E qual a base bíblica para essa ideia de tipo e antipo? Bom, a própria escritura se vê como inspirada e útil, né? Como diz lá em 2 Timóteo 3,16. E aí textos como Hebreus 10.1 e Colossenses 2,17 são chave. Eles falam desses elementos do Velho Testamento como sendo sombra dos bens que hão de vir. Ah, a ideia da sombra? Isso, ou sombras das coisas futuras. E eles complementam, mas o corpo é de Cristo, ou seja, a substância, a realidade mesmo é Cristo. Entendi. Então o tipo tem essa ligação divina com o cumprimento e uma pegada meio profética? Exatamente, mas ó, tem um ponto importante. Cuidado na interpretação. A gente não pode sair inventando conexão, sabe? Tem que respeitar o contexto original lá do Velho Testamento e, principalmente, não dá para construir doutrina só em cima de tipo. É um auxílio, não a base única. Certo. Prudência é essencial. Mas me diz uma coisa, por que essa forma de ler, a tipologia, é tão valiosa assim? É só para mostrar que a Bíblia é consistente ou tem algo mais profundo aí? Ótima pergunta. Vai muito além de só conectar os pontos, sabe? Mostra um plano divino que vai se desenrolando ao longo da história. Deus revelando seus propósitos e sua natureza progressivamente. Revelação progressiva. Gostei disso. É isso. Entender o tipo ajuda a gente a valorizar mais ainda a profundidade e a riqueza do antitipo, do cumprimento em Cristo. A sombra ajuda a gente a entender melhor a realidade, o corpo. Prado. O ponto de encontro oficial entre Deus e o povo. E Deus foi detalhista, hein? Deu a Moisés um projeto completo, tipo uma planta baixa divina. Totalmente. Estrutura, os materiais. E que materiais? Ouro, prata, bronze, madeiras nobres, tecidos finos, peles. Cores específicas, cada coisinha ele tinha um significado, um peso simbólico. E aqui a coisa fica realmente interessante. Esse tabernáculo físico, essa tenda, é vista como um tipo, um prenúncio da. Igreja, é isso mesmo. Precisamente, a igreja como o lugar onde Deus habita hoje pelo seu Espírito. É uma transição impressionante, né? Do físico para o espiritual. Uau! Pensa na mudança. A presença de Deus, que antes estava num lugar específico, com acesso super restrito, Exatamente, com o véu separando. agora passa a habitar dentro das pessoas que creem, através do Espírito Santo. Isso muda tudo sobre acesso a Deus, né? Não tem mais barreira geográfica, nem um sacerdócio exclusivo do mesmo jeito. É uma democratização radical do acesso a Deus, podemos dizer assim. Muito profundo. Realmente fundamental essa mudança. Mas voltando para a construção lá no deserto, foi tipo uma parceria, né? Deus deu o plano e o povo Claro, e construiu. respondeu. E como respondeu, Êxodo 25:2 fala da oferta para o tabernáculo. Foi um plano de Deus para sustentar a obra, mas a chave é que era voluntária. Voluntária. Sim, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Era um ato de generosidade de coração mesmo. E o mais fascinante é que o povo deu tanto, mas tanto. Que tiveram que mandar parar. Eu li isso, é incrível. Exato. Moisés teve que falar, gente, chega. Já temos mais que o suficiente. Imagina isso, no meio do deserto.
Mostra como a fidelidade, a resposta a Deus, pode gerar uma abundância que a gente nem espera. Nossa, que lição! E Deus não só pediu, né? Ele também capacitou gente para fazer o trabalho. Com certeza. Ele chamou artesãos específicos, como Bezalel e Aholiabe. E Êxodo 31 diz que ele os encheu do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor. Deu habilidade e inteligência para fazer tudo conforme o plano. E não só isso, né? Eles também ensinaram outros. E isso, Êxodo 35, 34 diz que Deus pôs no coração deles que ensinassem outros. Foi uma capacitação que se multiplicou. Lindo de ver. Muito bom. E dentro dessa estrutura toda, o simbolismo continua forte, né? Lá no pátio, por exemplo, tinha o altar dos holocaustos. Sim, o primeiro móvel que se via ao entrar. E ele gritava sobre sacrifício, né? Apontando claramente para Cristo e lembrando aquela máxima de Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Exatamente. Era o lugar onde o preço do pecado era pago simbolicamente. E lá no fundo, no lugar mais sagrado, O lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E lá estava a Arca da Aliança. o coração do tabernáculo, símbolo do pacto, da aliança de Deus com Israel, guardando as tábuas da lei, o testemunho. E a tampa dela, o propiciatório, com os querubins. Ali o sangue era aspergido, né, no dia da expiação. Isso, o propiciatório ou a cobertura da misericórdia. Era ali que a justiça e a misericórdia de Deus se encontravam, podemos dizer. Prefigurava a cruz de Cristo, onde o perdão dos pecados foi conquistado de forma definitiva. Hebreus 9 fala muito sobre isso. É impressionante pensar na santidade, no temor que envolvia aquele lugar. O ponto literal de encontro entre Deus e a humanidade na antiga aliança. Totalmente. E a relevância disso hoje? Bom, como a gente já falou, o tabernáculo era a sombra. Cristo é a realidade. Certo. Os rituais, os sacrifícios, tudo apontava para a obra redentora dele. E hoje, a igreja é vista como esse tabernáculo espiritual. Nós, como comunidade, individualmente, somos a morada do Espírito Santo. Somos o templo do Senhor. A gente fala isso, né? Vem daí. Exato. A grande lição prática é que Deus continua desejando habitar no meio do seu povo, ter comunhão conosco. Só que agora o acesso é diferente. Antes era limitado, filtrado. E agora, em Cristo, como diz Hebreus 10:19, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Acesso direto. Acesso direto, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Então, para a gente amarrar tudo, a tipologia é essa ferramenta incrível que nos ajuda a ler a Bíblia como uma história só, unificada, mostrando o plano de Deus se revelando. Perfeito. E o tabernáculo? Bom, muito mais que uma tenda antiga e empoeirada, foi uma prévia riquíssima de Cristo, do seu sacrifício que nos dá acesso livre a Deus, e da própria igreja, que é a comunidade onde a presença divina habita hoje, de forma dinâmica, pessoal. Exatamente. E essa análise do tabernáculo, sabe, e descascando essas camadas de significado, isso naturalmente nos leva a pensar, né? Se essa sombra já era tão rica em simbolismo, que outras histórias, leis ou profecias lá do Antigo Testamento, se a gente olhar com essa lente da tipologia, que novas facetas do plano de Deus elas poderiam revelar para a gente. Coisas que talvez a gente ainda não tenha considerado totalmente. Fica aí a reflexão.